Fala galera, beleza? Eu sou Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as novas novelas na grade da Globo. Mania de Você, que a gente já falou, também vamos falar um pouco de Volta por Cima, que ainda não comentamos aqui no canal, e claro, sobre a grande surpresa Garota do Momento. É após a vinheta. No ar, mais um campeão de audiência. Antes de começar o nosso bate-papo, vai aquele recado de sempre, que se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida aqui, vê se o sininho está ativado em todos para você não perder nada do que pintar aqui no canal. E bora começar a falar dessa nova grade de novelas da Globo, a começar por Garota do Momento, a novela mais recente a estrear na grade da Globo. Eu digo uma grande surpresa porque Garota do Momento, pelo visto, pelo que tá aparecendo, por exemplo, é um novelão daqueles. Aquela novela que não tem medo de ser novela. Ela tá com cara de novela, tá com trama de novela e tem agradado bem o público a princípio. Garota do Momento conta a história da Beatriz, interpretada pela Duda Santos, que inclusive tá brilhantíssima aí no papel da protagonista Beatriz. A Duda Santos, para quem não sabe, ela já fez a Santinha na primeira fase de Renascer. Então, Duda Santos está aí encarando a sua protagonista no horário das 6, e a história da Beatriz, ela está em busca da sua mãe que desapareceu, que sumiu, saiu para trabalhar em outra cidade, se eu não me engano em São Paulo, e nunca mais voltou. Acontece que a Clarice, a mãe da Beatriz, ela foi vítima de uma armação da personagem da Lília Cabral com o personagem do Fábio Assunção, que eu ainda não memorizei, tá, gente? Demora um tempinho ainda para memorizar o nome dos personagens das novelas novas, enfim. Ela foi vítima dessa armação em que ela acabou sofrendo o acidente, perdeu a memória, e aí esses dois personagens, principalmente um plano totalmente orquestrado pela personagem da Lília Cabral, eles fabricam uma nova vida para ela. Como ela perdeu a memória e só lembra de que tinha uma filha, entretanto ela não lembra da fisionomia, não lembra do rosto da menina, então esses personagens, eles acabam fabricando uma história para ela, e é por isso que ela nunca retorna atrás da Beatriz. Além do fato de que a menina que passa a ser a nova filha da Beatriz é a personagem da Maísa na atual fase, que ela, na verdade, é filha legítima do personagem do Fábio Assunção com outra mulher que acidentalmente, digamos assim, ele acaba matando ela. E aí a Clarice presencia toda essa cena, e aí que acontece o fatídico acidente. E é a partir desse plot que se desencadeia toda a trama de Garota do Momento, que se passa nos deliciosos anos 50. Então a gente está tendo aí na nossa tela toda aquela magia, todo aquele encanto e aquele charme dos anos 50 em nossos fins de tarde. Eu acredito que é isso que está agradando o público. A história é envolvente, o elenco primoroso, inclusive um elenco muito bom, coisa que está sendo meio raro da gente ver nas novelas da Globo, mas o elenco de Garota do Momento é um elenco muito bom, com figuras que há algum tempo a gente não vê brilhando nas novelas, como por exemplo a Carol Castro. Ela só tem pegado o papel de coadjuvante, bem coadjuvante mesmo. Então em Garota do Momento ela tá tendo bastante destaque e tá dando um nome já desde o primeiro capítulo. Então Garota do Momento tem aqui, ó, nossos aplausos. A Alessandra Poggi mais uma vez está aí brilhando no horário das 6. Para quem não sabe, ela também foi a autora de Além da Ilusão, a novela protagonizada pela Larissa Manoela e o Rafael Witt, que inclusive dá até para fazer uma associação, que a Alessandra Poggi está sendo responsável pela entrada e protagonismo dos grandes nomes do SBT na Rede Globo. Ela começou com a Larissa Manoela fazendo a protagonista de Além da Ilusão, e agora a Maísa fazendo a sua estreia na Globo, e também como uma vilã em Garota do Momento. Então nós aqui do Rede Rafa super indicamos, você que ainda não está acompanhando Garota do Momento, assista, porque vale a pena, uma novela deliciosa para acompanhar às 6 da tarde. E bora avançar
Pro Horário das 7, Volta por Cima, que também é uma novela agradável de Cláudia Souto. Inclusive, Cláudia Souto tá acertando bastante, tanto mais quanto em Pega-Pega e principalmente mais ainda do que em Cara e Coragem, que eu particularmente não gostei nem um pouco. Pega-Pega eu até defendo, mas pra mim, Volta por Cima tá sendo a melhor novela de Cláudia Souto até então. O texto dela é um texto bem convidativo, um texto bem acolhedor, principalmente algumas cenas de afeto entre as famílias. O primeiro capítulo de Volta por Cima já começou com tudo, com aquele acidente de ônibus que deixou todo mundo boquiaberto. É nessas horas que um video show faz falta, viu? Pra gente ver como foi feito aquele acidente, o que eles usaram, como foi produzido toda aquela sequência eletrizante, que dá até para fazer uma referência, com certeza foi uma referência ao clássico da Sessão da Tarde, Velocidade Máxima 1. O único porém de Volta por Cima que eu tenho a colocar aqui é mais na parte da cenografia da novela, não é em questão do elenco, não é em questão da trama, que inclusive a trama tá muito boa e muito gostosa de acompanhar, mas sim a parte da cenografia, né? Aquele subúrbio retratado na novela tá muito colorido, tá muito artificial, parece os cenários das novelas infantis do SBT, entendeu? Tá uma coisa meio discrepante. Não tô falando que subúrbio não tem cor nem nada do tipo, mas as casas estão muito surreais, sabe? Estão muito, sei lá, muito artificial. Mas tirando isso, Volta por Cima também tá ok aqui para nós do Rede Rafas. A audiência ainda tá baixa considerando a meta pro horário. Tem gente que fala que hoje em dia não existe mais meta, mas a gente sabe medir um parâmetro de quando uma novela de determinado horário tá indo bem ou tá indo mal. E Volta por Cima tá ali no médio, quase para mal, entendeu? Ainda tá ali oscilando na casa dos 22, 21 pontos, né? Tá um pouquinho abaixo, mas também não tá tão alarmante a situação da audiência dela, como por exemplo a audiência de Mania de Você, que essa sim é o caos decretado da atual grade de novelas da Globo, que inclusive Volta por Cima por vários dias chega a dar mais audiência que Mania de Você, coisa que não é muito difícil. Até uma gêmea encosta na audiência de Mania de Você em alguns dias atípicos aí, com apagões ou Mania de Você sendo exibida mais cedo. A Alma Gêmea conseguiu superar a audiência de Mania de Você. E bora falar então dessa catástrofe em forma de novela. A gente fez aqui um vídeo anteriormente, logo no início de Mania de Você, defendendo Mania de Você, porque naquela época, até então, a novela dava para defender. Só que atualmente a gente vê uma novela que parece que está sendo escrita pelo ChatGPT. O João Manuel Carneiro parece que se cansou das interferências da atual gestão da Globo, leia-se a bispa Amauri Soares. Ele deve ter se cansado e tacou foda-se em Mania de Você e coloca lá no ChatGPT, escreve um plot, o ChatGPT desenvolve do jeito que ele entende, e João Manuel Carneiro só reescreve pro roteiro e manda pra direção da Globo, e é isso, entendeu? A novela, assim, esse negócio de o jogo vira o tempo todo, acho que esse jogo já virou tantas vezes que o público já tá perdido já em que pé que tá esse jogo, entendeu? E fora a exceção de personagens extremamente desinteressantes, que não agregam em nada para a novela, a começar por um dos protagonistas, né, o Rudá e aquela tia dele, que são extremamente insuportáveis. E também tem a personagem da Isis, da Mariana Ximenes, que é um tremendo desperdício, tinha tudo para ser uma baita vilã, como eu disse no vídeo anterior, né, eu esperava que ela continuasse assim, mas não, João Manuel Carneiro colocou ela para um lado cômico, para ela ficar sendo meio que refém daqueles personagens patéticos, aqueles empregados lá da mansão dela. Enfim, é uma trama sem pé nem cabeça, assim como várias outras que estão rondando aí em Mania de Você. E é engraçado que as tramas iniciais tinham tanto potencial, né? A trama da personagem da Mariana Santos com o Heriberto Leão, né? Que fala um pouco sobre relacionamento abusivo e tudo mais. Tinha tudo para ter potencial, e não é isso que a gente tá vendo na tela, entendeu? A única coisa que ainda tá agregando, que tá segurando Mania de Você, é o Mavi e a Mércia. E agora, né, a Luma, nessa virada que estamos presenciando aí nessa semana, a Luma que tomou as rédeas
da vilania junto com a Vi e a Mercy. A gente tá tendo de verdade agora um embate, uma rivalidade feminina em novela, numa novela das 9, né? Chega um pouquinho desse negócio de sororidade que a gente sabe que não existe tanto. Em novela, a gente quer ver elementos e clichês de novela. E embates femininos é um dos clichês de novela. Então, bora ver aí Luma e Viola se enfrentando aí pra valer em Mania de Você. Quem sabe agora a novela engrene. E agora eu quero saber de vocês o que vocês estão achando das novelas atuais da Globo. Eu não falei das reprises atuais da Globo porque não tem muito o que falar, né? Cabocla, uma novela deliciosa, a audiência não tá lá nas alturas, mas tá cumprindo a meta, né? 12 pontos, 11 pontos ali, pelo menos tá mantendo a Globo na liderança. E não tenho que falar de Alma Gêmea, né? Um sucesso estrondoso, como eu já disse aqui no vídeo, chegou em alguns dias atípicos a dar mais audiência que Mania de Você, e quase todos os dias ela tá encostando em Mania de Você. Então aí comprova que o público, de fato, eles querem ver novela com cara de novela, com características de novela, uma novela sem medo de ser novela. É por isso que Alma Gêmea está sendo um fenômeno que é por isso que Cabocla está agradando e por isso também que Garota do Momento, a princípio, também está agradando o público. Tá aí sendo, se a gente pegar aí na ponta do lápis, Garota do Momento é a única novela da grade, além de Cabocla e Alma Gêmea, mas das novelas inéditas ela é a única da grade que está aí cumprindo a sua meta de marcar aí o que é esperado pelo horário, na faixa aí dos 20 pontos. Então eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão acompanhando algumas das novelas inéditas da Globo? Quais estão acompanhando? Quais estão gostando e quais estão odiando? Comenta aqui embaixo, curta esse vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo ficar sabendo e poder comentar também sobre as novelas inéditas da Globo. E antes de se despedir, aquele recado de sempre: se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!